Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Esse é o nosso quarto vídeo. Espero que você esteja curtindo a programação, os temas que estou trazendo aqui gradativamente. Tenho mais de 30 anos de assuntos aqui para trazer para você, para todas as pessoas que gostam desse assunto sobre UFO. Eu dei um tempo durante provavelmente uns 5 a 7 anos, eu não sei exatamente o tempo que eu fiquei meio que parado, porque eu comecei a ver muita coisa estranha, bastante coisa estranha no meio ufológico. E hoje eu sou um pesquisador independente, na realidade eu sempre fui, é que eu já participei de alguns grupos no início, mas era um pouco complicado continuar nos grupos, porque os grupos eles acabam tendo algumas determinações, ou algumas exigências, ou até mesmo características que nem sempre condizem com a verdade. Por exemplo, no início, bem no comecinho da ufologia brasileira, os ufólogos eles eram praticamente uma cópia da ciência adaptada à ufologia. Qualquer fenômeno que não abastecesse os requisitos criados pelas regras dos ufólogos, da casuística em si, era condenado como um louco, era condenado como uma pessoa doente, uma pessoa esquizoide, esquizofrênica que precisava de tratamento. Inclusive até o termo abdução e os abduzidos quase ganhou uma classificação de doença. A conotação de abdução e doença é muito grande, em especial nos Estados Unidos, e o brasileiro acaba copiando. Então aqueles ufólogos mais conservadores, o que acontecia? Eles não admitiam nos grupos qualquer outro assunto que não fosse exatamente aquilo que estava na cartilha. Isso é o que a ciência faz, isso é o que todo lobby, todo grande lobby faz. E como eu nunca me adaptei a esse tipo de regra que é um pouco cega, claro que é necessário para você ter um parâmetro, mas você não pode se fechar totalmente aos acontecimentos, então eu sempre pesquisei de forma mais autônoma, de vez em quando eu participava de algum encontro, alguma reunião, mas fiquei sempre na minha. E muito estranho, e chega a ser cômico, engraçado, vários desses ufólogos radicais do passado, que não admitiam nada de metafísico presente, hoje dão palestras de metafísica e ainda associam a ufologia com espiritualidade, ou às vezes até com espiritismo. Porém, eles nunca se retrataram do trauma que eles causaram em diversas pessoas, que quando foram procurá-los para dizer, olha, aconteceu tal e tal e tal fenômeno com isso, eles falaram, não, isso é loucura da sua cabeça, isso não tem base científica, mas hoje estão aí associados à espiritualidade. Por um lado, ótimo, abriram a cabeça, perceberam que estavam equivocados, mas isso não cura o trauma daquelas pessoas ou o descaso com as pessoas que muitos dos ufólogos brasileiros deixaram de lado. Ok? Então, por isso que eu sempre me denomino como um pesquisador ou um ufólogo independente, para não criar vínculos baseados em qualquer crença. E hoje existe uma abertura muito grande à ufologia esotérica, à ufologia mística, entre outras, que também acaba indo para uma vertente muito estranha, que se não for uma nave de luz, não é uma nave evoluída, que se não for o traje tal, for o traje Y, se não for o X ou o Z, é um ser evoluído, um ser negativado, e começam a vir o quê? As doutrinações da ufologia espiritualista, quando não é de um lado, é do outro. Então, realmente, o ser humano é um ser difícil. É difícil de lidar. Eu quando tive contatos, eu nunca tive um contato de conversar com um ser extraterrestre, pelo menos que eu me lembro. Eu já tive experiências que eu vou relatar aqui para vocês, várias experiências até, mas sempre quando eu trago alguma coisa de lá, é uma energia de equilíbrio, com ordem, tá? Não é aquela coisa super zen, não. É um amor profundo, inigualável, mas tem ordem. Tem uma coisa meio assim, sempre uma coisa meio não é militar, mas
Em alguns casos parece, tá? Mas não é aquele militar rígido. É um amor muito grande, mas com ordem, com disciplina. Sempre, quando eu trago algum recado, é para a melhoria. E não para viajar na maionese como a gente tem visto aí, infelizmente. Mas eu não vou entrar muito nisso ainda, eu quero entrar no futuro. Hoje eu quero trazer para vocês um caso que eu vivenciei há mais ou menos 25 anos atrás e que eu tenho uma referência agora, recentemente desse ano, que basicamente vem provar essa minha experiência. E eu achei isso muito, muito bacana, muito sério para mim. Eu vou relatar então agora a minha experiência, depois eu vou mostrar uma fotografia para vocês. Essa fotografia ela foi liberada para visualizar no maior encontro mundial de ufologia, que esse encontro é chamado Contact in the Desert, que é contato no deserto. Eu vou mostrar para vocês uma fotografia que uma amiga que participou desse encontro, a querida Graça Pimentel, ela fotografou, eles não podiam trazer o arquivo, mas ela fotografou o telão e mandou para mim. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa foto daqui a pouco, mas eu vou contar primeiro o caso que tem a ver com isso. Eu não sei o ano, porque eu não anotava isso, mas eu creio que em torno de 25 anos atrás, aproximadamente, ou até um pouco mais, eu me vi, tá? Eu me vi numa experiência que não era um sonho, porque eu sei distinguir muito bem quando eu estou sonhando e quando eu estou numa experiência fora do corpo, né? Out of Body Experience. Eu imagino que você já deve ter tido também experiências que são fortes, significativas, diferentes de apenas um sonho. Então eu tive uma dessas experiências que eu imagino que tenha sido uma experiência fora do corpo, tá? Porém não afirmo. Pode até ter sido uma experiência corporal, porém na época eu não tinha essa informação. Para mim era uma experiência fora do corpo. Que aconteceu o seguinte, eu me vi num tubo de vidro, esse tubo de vidro, e existiam vários, ele ia até o fundo do mar. É como se ele estivesse na encosta de uma montanha submersa, de rochas, e ele descia até o fundo do mar. E eu estava dentro deste tubo, que era como se fosse um elevador. Era a água que estava dentro do tubo não era a mesma água do mar, era uma pressão diferente, eu conseguia entender isso, eu não via, ninguém me disse, mas eu sabia que aquela água e aquela pressão que eu estava naquele tubo era diferente da água e da pressão que estava do mar que estava fora de mim. Eu estava num elevador transparente de vidro, numa profundidade muito grande, e eu comecei a olhar uma grandiosidade, uma cidade submersa, cidade ativa, com seres ativos, não uma cidade morta, uma cidade viva, submersa, e de repente aparece um ser aquático que era feminino, eu consegui identificar que era feminino. Esse ser encostou no vidro, bem olhando olho a olho comigo, eu não esqueço a sensação de amor que eu tive daquele ser muito grande, uma sensação de paz, ao mesmo tempo de amor, uma saudade, uma vontade de ficar ali. Ela olhou para mim e ela disse, só que ela não disse com a boca, simplesmente veio dentro de mim, da minha cabeça, a palavra, respire. E eu, prendendo o ar, porque eu estava dentro da água, né, como que eu vou respirar? Vou morrer, vou afogar. Respire. Eu já estava assim, sufocado, já não conseguia mais ficar sem o ar. Eu falei, bem, se for para eu morrer aqui, tudo bem, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E confiei nela, respirei. A hora que eu respirei, eu passei alguns segundos de uma turbulência, porque a água ela entrou em mim, mas ao mesmo tempo ela não me afogou, ela oxigenou-me. Eu senti oxigênio, eu senti todo o processo da água entrar, teve alguns segundos ali de turbulência para fazer uma adaptação do que aquilo que estava acontecendo, que não era normal. Eu senti meu corpo inteiro se adaptar, não sei que tipo de água era aquela, e eu consegui respirar debaixo da água.
Não era, repito, não era a mesma água em que este ser estava. Eu estava dentro de tipo um tubo, como se fosse um elevador, né, para baixo, submerso, e ela estava e falou, respira. A hora que eu respirei, eu me deparei com uma alegria ainda maior. Eu vi que ela ficou feliz. Eu sei que nós conversamos, mas realmente eu não lembro dos detalhes, eu não lembro muito desses detalhes. Nós conversamos pouco, mais ou menos como se ela dissesse que ali é o lar dela, que eu poderia voltar ali em algum outro momento. E só me lembro de acordar com aquela sensação maravilhosa. Recordar aqueles olhos, aquele rosto olhando para mim, me dando algumas informações sobre aquele local, e eu acordei com uma sensação maravilhosa. Eu sabia que não era um sonho, porém, ao mesmo tempo falava, puxa, eu acho que foi uma viagem astral, que era o mais comum de se falar naquela época, né? Deve ter sido uma viagem astral, que eu tive uma experiência. E nós hoje sabemos que esse tipo de experiência de viagem astral é o deslocamento da consciência fora do corpo. Ou seja, é uma realidade que foi vivida, porém não corpórea, da nossa consciência numa outra dimensão. Porque os sonhos são sonhos, a gente sabe distinguir um sonho. Nem sempre nós sabemos distinguir um sonho enquanto estamos sonhando, mas depois que acorda você fala, puxa, que sonho, foi assim, foi assado, e você sabe que é um sonho. Nossa, foi muito forte, eu até senti, foi muito interessante, mas você sabe que é um sonho. Agora, quando é uma experiência fora do corpo, tem uma diferença bastante grande, bastante significativa. Tá? Então, esse é um relato que eu quero deixar aqui para vocês, que, entre aspas, não tem nada a ver com UFO. Né? O nosso objetivo aqui é ufologia, porém também afins. Tudo aquilo que pode estar ligado, tem uma relação com a ufologia, que é o caso que eu vou contar aqui nesse momento. Então existe, uma vez por ano, o maior encontro de ufologia do planeta. Evento chamado Contact in the Desert. Tá? Onde que é realizado esse evento? Esse evento é realizado em Indian Wells, uma cidade da Califórnia. E um palestrante, agora nesse ano 2019, tá? Esse vídeo está sendo gravado em 2019. Esse ano um palestrante chamado Emery Smith, eu vou mostrar aqui a foto dele enquanto eu estou falando a foto, o evento, esse Contact in the Desert. O que ele trouxe como curiosidade para esse encontro? Esse Emery Smith, segundo ele já foi um militar também, ele fazia parte de um laboratório de pesquisas de tecidos humanos e não humanos. Ele foi incumbido de analisar mais de 3.000 tipos de tecidos não humanos. Dentre eles, tecidos de seres aquáticos que vivem nas profundezas, no oceano profundo. E lá ele teve contato com esses seres. Ele disse que esses seres não têm ossos, ele tem apenas músculos e algum tipo de vértebra, mas não é sólida. A musculatura é um pouco, ou melhor, essas vértebras ou os ossos é como se fossem um pouco cartilosos, gelatinosos, mais sólidos que a pele, mas não tem ossos sólidos. Inclusive ele disse também nesse encontro que ele fez um tipo de autópsia em partes desses seres que foram levados até eles, provavelmente por guerras que ocorreram ou por algum distúrbio que ocorreu no fundo do mar. E uma das fotos, tá, que foi tirada, lembrando, a foto que eu vou mostrar ela não está muito nítida, dá para você ver muito bem o ser perfeitamente, mas ela não está com aquela aparência 100% de foto, porque foi uma fotografia que a Graça fez do telão. Então lá estava sendo apresentado esses seres no telão. E ela pôde fazer uma fotografia da imagem que estava sendo apresentada no telão. E aí, quando eu vi essa imagem, eu me recordei muito
da experiência que eu tive há 25 anos atrás, que eram seres muito parecidos com esse que vocês vão ver aqui agora na imagem. E agora, meus amigos, resta aqui uma reflexão. Será que esses seres são de origem terrestre ou vieram de outros orbes? Nós temos, inclusive eu gravei um vídeo sobre esse tema que eu quero trazer novamente num futuro próximo, que um dia eu estava vendo um cartaz daquele filme Procurando Nemo, um desenho, se não me engano, da Disney. Quando eu vi a carinha do Nemo sorrindo naquele cartaz grande, eu fiz um link de vários estudos que eu tive ao redor desses meus praticamente 30 anos de ufologia, que eu falei, por que não? Por que esse Nemo, de repente, não pode ter sido, ou não é, uma referência desses seres numa ancestralidade ou de referências escritas do passado, que foi simplesmente adaptado como um conto de criança, assim como a gente sabe que aí os desenhos e muitos filmes trazem realidades secretas em forma de desenho ou de filme hollywoodiano, para que a gente ache que é ficção científica. Eu ainda vou falar sobre o que eu descobri com o Nemo, né, Procurando Nemo, e eu descobri alguma coisa com o Nemo, num outro vídeo eu falo aqui para vocês, que pode justificar que esses seres que vivem hoje dentro, né, no oceano profundo, podem ser extraterrestres. Ou, para aqueles que acreditam que a Terra é plana, que nós temos um domo e que lá em cima existam águas, tem um link também muito, muito forte em qualquer uma das duas situações. Tanto para os que acreditam que a Terra é um globo e existem seres de outras dimensões ou de outros planetas, quanto para os que acreditam que a Terra é plana, tá? Que é um assunto muito intrigante também, não vou entrar nesse mérito no momento, mas eu gosto de estudar, mas que existe águas para cima do domo. É bem bacana e espero um dia a gente não demorar muito trazer esse vídeo aqui para a gente conversar, porque eu gosto de estudar, sem bitolação, sem preconceito sobre qualquer assunto que seja. Mais um dos motivos que eu deixei a maioria dos grupos, porque tem grupo que só acredita em naves físicas, que vêm de um planeta físico. Tem grupo que só acredita de naves espirituais, e que aquilo que não é espiritual, aquilo que é metal, é do mal. Então fica uma briga entre grupos que eu prefiro me afastar disso e trazer para você a minha experiência. Então, o objetivo também desses programas da CUB, né, Central Ufológica Brasil, é compartilhar experiências, trazer para você aqui assuntos e temas que nós vamos discutir junto, debater junto. Vocês podem deixar o comentário. Peço para vocês ajudar o canal a crescer, porque eu estou recomeçando, já tive canal sobre ufologia, sobre diversos temas aí com milhares de views, com mais de 3 milhões de views. Mas eu parei por um bom tempo e agora vou recomeçar, já estou recomeçando aqui. Me ajude a compartilhar, a divulgar. Se você quer receber as notificações, antes eu não falava nada disso, antes eu deixava. Quer assistir, assiste, quer seguir, segue. Mas o povo fala, não, você tem que pedir, porque o povo é preguiçoso. Então tá, se o povo é preguiçoso, a gente ajuda. Para você receber os vídeos, você tem que compartilhar, né, você precisa seguir, precisa seguir e clicar no tal do sininho aí do YouTube. Eu já vou avisar também que eu vou gravar os meus vídeos paralelamente, vou deixar sempre no Vimeo, que é uma outra estação, um outro canal, um outro portal de vídeo. E provavelmente alguns deles porque eu vou trazer
para o canal, eu vou linkar com esse vídeo lá no Vimeo. Por quê? Porque o YouTube está cortando qualquer verdade que não seja de acordo com a massa. Tudo aquilo que o YouTube acha que não deve ser colocado para a massa assistir, ele está cortando, ok? Então vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir nem mostrar foto, nem vídeo mais. Já chegou esse ponto. Um vídeo meu do canal que eu falo sobre saúde, sobre filosofia, já foi cortado porque eu usei um pedaço de um filme. Eu estava até fazendo propaganda do filme. Eu usei um trecho para falar filosoficamente sobre a importância daquela atitude do ator, e o vídeo foi cortado, já levei um puxão de orelha. Então eu não posso fazer muita coisa, assim como vários youtubers estão sendo podados dependendo do tema. Para falar de sacanagem, para falar palavrão, para falar de política, xingar todo mundo, pode, né? Para mostrar coisas obscenas, dicas de roubo, dicas de assalto, mulher pelada, né? Eles dizem que não pode, mas subliminarmente está aí. Vai ver as músicas, os funks, o que está rolando nos vídeos. Mas para falar coisa séria, evolutiva, parece que não está podendo muito não, né? Então vamos ver como que nós vamos ficar. Tá bom? Mas de qualquer forma, me ajuda aí a gente compartilhar esse novo canal. Se você tem casos, se você tem vídeos, fotos, experiências e quer compartilhar, manda para mim. Escreve, olha aqui no descritivo, aqui embaixo também vai aparecer para você, tá? O meu e-mail, o e-mail aqui do canal. Sabe por quê? Presta atenção. Quando você compartilha a sua posição, a sua opinião, as suas fotos, imagens, você incentiva outras pessoas a fazer isso também, que podem estar com medo. Que pode estar, para que eu vou fazer isso? Não, chega, nós precisamos mostrar a verdade. Tanto é que, pelo menos, a metade daqueles céticos, daqueles durões do passado, já não estão mais céticos. Aqueles que eram muito cartesianos, ou já não falam mais muita coisa, porque está aí. Nós temos o caso de 1986, ocorrido em São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo, que envolveu o presidente, né, ex-presidente da Embraer, e eu trabalhava na Embraer, na área militar do AMX, nessa época. Foi o dia inteiro de alerta. Vou trazer esse caso está sendo divulgado novamente cada vez mais, inclusive ficou aí como o dia oficial da ufologia brasileira, com o depoimento dos pilotos, com a gravação dos pilotos, o contato com a torre, com o radar. Então não tem mais o que os céticos falarem, eu não acredito. Você pode não acreditar, porém o fato existe. E você vai ter que, se você não acredita, vai ter que dormir com isso, não tem outro jeito, né? E a ufologia crescendo. Então todas aquelas pessoas que tiraram sarro das pessoas que diziam ser contatadas, mesmo ufólogos, as televisões que tiravam sarro também, que iam fazer uma entrevista com aquele ar de chacota, tem vídeos, tem filmes, tem filmagens, elas mesmas já participaram de filmagens reais. Tem canais de TV, que eu não vou falar o nome aqui, mas a maioria, especialmente os maiores, né? Que quando vão entrevistar alguém que fale sobre ufologia, eles já vão com uma pegadinha assim de tirar sarro. Depende da hora. Tem hora que eles vão, tem hora que eles não vão, né? Parece ser mais sério e tem horas que eles vão já tirando sarro. Mas eles mesmos são os primeiros, tá? Porque eu conheço casos, os ufólogos, os abduzidos, os contatados, e conheço e vou ao encontro deles, né, para fazer pesquisa também, para ver o que aconteceu. E está lá a televisão filmando tudo. Só que eles não mostram. Por quê? Né? Mas na hora de falar, eles falam o contrário. Será? Não temos prova, não temos imagem suficiente, mas eles mesmos filmam. Eu já vi isso acontecer na minha frente. Eu vou trazer casos aqui para vocês, até de artefatos e filmagens e fotografias reais de OVNIs tirados por contatados. A TV vai lá e leva embora para análise e não devolve nunca mais. Pois é. Então, se alguém ainda não acredita, a gente respeita. Mas acreditar ou não acreditar, tanto faz. A verdade está lá fora, como dizia o Fox Mulder, a verdade está lá fora.
Também a verdade está lá fora, a verdade está lá em cima, lá embaixo, aqui dentro, na nossa mente, nas nossas experiências, a verdade existe. E cada dia mais ela vai ser contada e liberada. Abraço.